No Momento ABE de hoje, vamos conversar com o professor Fábio, que acaba de assumir um posto muito interessante, voltado para a agronomia. Vai passar para a gente, vai conversar com a gente, vai explicar o que significa isso para os agrônomos, para o Unifeb e, é lógico, para a nossa cidade também. Tudo bom? Tudo bem. Bom, vamos começar falando o nome aí desse novo cargo seu aí, que você falou, para mim é muito grande, já esqueci. Coordenadoria... A Coordenadoria da Câmara Especializada em Agronomia. Entendeu? Coordenadoria da Câmara Especializada em Agronomia do CREA, viu? Consegui, agora consegui. Agora eu decorei, não vou esquecer mais. Fábio, isso aconteceu agora, recentemente. Isso, esse ano. Esse ano. Em fevereiro nós assumimos a coordenadoria por eleição, né? E aí, como o pessoal, o trabalho que a gente vem fazendo lá, eu acabei sendo candidato único e fui eleito por aclamação, né? Você é engenheiro agrônomo? Sou engenheiro agrônomo. Formado onde? Sou formado na Unesp de Jaboticabal. Ah, que bacana, morei lá. Eu gosto daquela cidade, né? Aliás, eu gosto muito da Unesp também, sim, né? Eu sim. acho muito bacana. Eu continuo ainda lá. Estou lá. Que fazendo bacana. Pós-doutorado, acabei entrando mais nessa ainda, mas está gostoso. Lógico, eu imagino que sim. Mas mesmo porque conhecimento nunca é demais. Sim. Né? E é até interessante você falar isso, porque a gente já mostra e demonstra para você que a pessoa que está à frente disso tudo, no caso o Fábio, é uma pessoa dedicada ao conhecimento, aos estudos, à modernização do conhecimento, que eu acho que isso é tudo, né, Fábio? Sim, a gente tem que sempre ir se adaptando ao novo ambiente, né? O estudo sempre está se renovando, sempre coisas novas. E a gente nessa área acadêmica, ainda mais agora no CREA, na área de fiscalização, tem que sempre estar se atualizando, né? E aí você me falava antes que você está no CREA há 5 anos. 5 anos. E qual que era a tua função antes? Lá, eu sou representante do Unifeb dentro do CREA. Tem uma cadeira na agronomia e uma cadeira na engenharia civil. Eu era conselheiro lá, sou conselheiro, né? Sou o conselheiro ainda. E antes eu fiz parte da comissão do CREA Jovem, fiz parte do comitê de ética também durante 2 anos. E em função disso que a gente vem fazendo lá dentro, né? E esse ano eu fui indicado para ser o coordenador. Aí passo por uma eleição, como foi por unanimidade, fui o coordenador único a se candidatar à coordenação e assumi esse ano a Câmara de Agronomia. O que significa isso para os profissionais da área? Para o Unifeb, para esse contexto todo? O Unifeb ele proporcionou tudo isso que vem acontecendo comigo, né? E a gente representa uma parte dentro do CREA. Então a nossa instituição, aí junto vai a cidade de Barretos, fazendo parte dessa área de fiscalização. A Câmara, ela representa a parte de fiscalização voltada à área não só da agronomia, nós representamos outras câmaras dentro ali. Agronomia, engenharia agrícola, engenharia florestal, engenharia de pesca, aquicultura. E a meteorologia, ela está dentro da nossa área de atuação ali de fiscalização. É interessante falar isso para a gente, porque são dados que a gente não conhece. Sim, na nossa Câmara, nós temos 8 câmaras, né? Mas que abrangem todas as engenharias. Vou dar um exemplo da nossa aqui. A engenharia ambiental, não tem uma câmara específica dela, eles estão inseridos dentro da engenharia civil. Então, toda a parte de fiscalização da engenharia ambiental, ela está dentro da área da civil, né? A nossa chama agronomia, mas dentro da agronomia você tem todas essas áreas de atuação que nós fiscalizamos. E é até interessante a gente falar, né, porque as pessoas às vezes entendem um pouco errado a questão do CREA. A gente sempre fala isso no Momento ABE. O CREA, ele fiscaliza o profissional. Sim. Né? Ele não é um órgão que está ali para defender os erros do profissional. Ele dá respaldo, mas ele fiscaliza. A defesa, quem faz parte da defesa do trabalhador é o sindicato. Sim. Nossa função, ela é fiscalizadora. Então, nós temos os fiscais dentro de cada uma das nossas regionais, por exemplo, Barretos tem uma, e ele fiscaliza o trabalho voltado em toda a engenharia. Então, esse é o papel dele. E a partir do momento que ele fiscaliza e detecta o mau profissional, ele acaba gerando emprego, porque você tira o mau profissional da área de atuação e abre uma vaga para um bom profissional. E profissional no mercado a gente vê aí, principalmente aqui em Barretos, se formando todos os anos. Sim, a gente tem uma faculdade aqui de engenharia nossa aqui, nós temos na Redondeza várias outras faculdades, né? Então o mercado está cheio de novos engenheiros.
E a função do CREA é a fiscalização do trabalho desses profissionais, né? Ver se eles estão atuando dentro do que aprenderam na instituição. Agora, até falando um pouquinho sobre profissão, é interessante. Quando a gente fala em agronomia, as pessoas falam assim, Barretos é um ponto de fácil conseguir emprego, tem muita área rural, o agrônomo vai sair, está empregado. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque você pega um engenheiro agrônomo, pode ser responsável por uma área extensa. Sim. 5, 10 mil hectares. Então, se você pegar 5 engenheiros agrônomos, eles podem tomar conta de uma cidade rural cobrir tudo, Então, o trabalho dentro do estado de São Paulo é porque você pega uma estatística, sempre tem gente aposentando, tem gente entrando no mercado, mas a área lá é um pouco saturada dentro do nosso estado. Mas fora, saindo daqui, você vê que a procura é muito alta. Então é que a gente sempre olha nos jornais, nos noticiários, que a agronomia é uma das profissões do futuro que ainda vai gerar muito emprego, que tem muito a oferecer. Interessante, eu nunca pensei assim. Diante dessa crise que a gente está passando hoje no Brasil, quem sustentou essa crise foi a agricultura. Exatamente. Né? A agricultura que acabou bancando toda essa crise, que ela sempre esteve em alta. E é algo que não tem como acabar, né? A gente vê aí que mão de obra muitas vezes está sendo mecanizada, a evolução, a tecnologia muda muita coisa, mas com relação à agricultura, apesar, né, dos maquinários e tudo, é algo que não vai acabar nunca, porque a gente depende daquilo, inclusive, para a nossa alimentação. Não é só máquina, né? A gente vê as culturas no campo, elas cada vez estão mais produtivas. Isso é trabalho dos geneticistas, que na maioria das vezes são agrônomos, né, de formação. Sim. E é muito estudo. Isso. E nós temos dados da ONU, da FAO, que até 2050 a população vai aumentar. E eles botam muita fé na produção de alimentos oriundos do Brasil. Então, a nossa produção ela tem que duplicar até lá. E dentro da mesma área. Aquela história, vamos desmatar a Amazônia, que o pessoal prega, não existe isso aí. A gente tem dados que há aumento de produtividade e não há aumento na mesma proporção de área cultivada. Isso em função dessa engenharia genética. Exatamente. Né? Na maioria são agrônomos de formação que vão se especializando nos estudos para ir melhorando o desempenho da cultura no campo. A gente vê muita mudança aí, né? E também muita polêmica, lógico, né? Nós vimos aí, muito se falou de alimentos transgênicos, do uso da genética, né? Muito foi falado a respeito, mas eu acho que o que falta é informação para que a população entenda. Por exemplo, alimentos transgênicos, a Argentina já está nisso há anos. A maioria do trigo que a gente importa vem de lá, então faz muito tempo que a gente consome alimentos transgênicos e aí a pessoa sabe que a informação nunca chegou para a gente. E agora se soltam esses boatos, né? Que ele pode ser cancerígeno, que ele vai trazer... Mas isso não tem nada provado. É o que eu sempre falo para os alunos, assim, se a gente importar tudo isso, a gente vai voltar na época dos egípcios, né? Produzida do jeito que produzia 15 mil anos atrás. Então, são toda a tecnologia que o Brasil tem que aproveitar, porque senão outros países aproveitam, vão deter a tecnologia e nós sempre vamos ficar dependentes, né, do uso de tecnologia de outras pessoas. Eu acho que o que falta é informação mesmo. As pessoas não entendem o que significa tudo isso. A mídia muitas vezes também não colabora, passa a informação um tanto quanto distorcida. E aí é aquela história, né? O passa de um, passa para o outro, a história aumenta, vai mudando e aí começa a gerar o boato. Se a gente pegar os nossos dados, hoje o Brasil não passa fome, nós temos problema de obesidade. Então, quer dizer, você tem alimento em excesso e o pessoal consumindo em excesso. Então, falta informação. E a gente só tem esse outro problema em função da área cultivada. Nós temos uma oferta de alimento maior. O que é errado é a distribuição, não a produção. A gente produz em grande quantidade, só que não chega em determinados locais. Mas nós produzimos muito. Como que a gente pode encarar no resto do país? Porque você falou, né, não chega em todos os locais. A gente vê a realidade aqui de Barretos, aqui da região, estado de São Paulo. Mas quando a gente fala no Nordeste, nos locais da seca, como que é isso? O problema desse pessoal o clima não favorece, né? Você não tem uma distribuição de chuva igual nós temos aqui. Eles têm solos ricos, mas como falta água, a água é um ponto crucial para a nossa produção. Mas outros locais poderiam produzir e escoar esse alimento para lá. O que falta é essa logística, né, de escoamento do local de produção para o local de necessidade. Então, nós temos que evoluir muito nessa parte de logística, né? É bem evoluído, mas é para centros de interesse, é escoado no local
porto e ir embora, mas nós temos que começar a pensar nesse pessoal que tem essa necessidade. Aliás, né, você falou de logística, até lembrei, né? A gente anda meio na contramão da direção aqui no nosso país, né? Nós tínhamos as linhas férreas, e aí foi se retirando tudo. Agora a gente vê aí, né, aquela conversa, né? Nós vamos colocar a linha férrea, vamos ligar o final do estado de São Paulo ao Porto de Santos. Isso nunca saiu do papel. Outro dia, inclusive, eu ouvi falar alguma coisa, né, que estavam tentando trazer de volta esse projeto, mas a gente continua na mesma situação, né? A gente vê tudo é feito por caminhão. O caminhão traz risco, o caminhão estraga a rodovia, o caminhão traz risco para o motorista, até para o motorista do caminhão, que a gente sabe a situação que eles vivem. Essa parte de sistema de transporte nosso é porque existe uma sociedade que financia a política nossa hoje, né? E são os grandes donos de transportadores. Então, isso acaba emperrando a mudança. Segura, né? Transporte rodoviário para ferroviário. A gente tem a linha férrea. Você imagina quanto que um trem poderia transportar em caminhão que tiraria isso da estrada? Exatamente. Mas ainda a gente tem essa cultura, né? Eles acabam financiando a política e depois a pessoa que se elege com esse financiamento, ele tem que dar um retorno. A nossa política, assim, hoje a gente vê que está mudando, né? O pessoal não está mais dependente disso, ele vai depender mesmo do que realmente se reeleger a partir do momento do que ele vai fazer durante o seu mandato. Tomara que mude, né? Isso a curto prazo. Por que a gente está conversando sobre tudo isso, né? Porque tudo isso está ligado aí à agricultura, como o próprio Fábio disse, a agricultura no último ano segurou a economia do nosso país. Acho que nem só no último ano, viu? Vem segurando há muito tempo. Nós estivemos várias vezes aí com o ex-ministro da Agricultura, o ex-secretário da Agricultura, o Arnaldo Jardim, que agora está afastado, mas ele sempre deixava isso muito claro. A agricultura vem segurando a economia, né? E sempre se falou também em investimentos, em oportunidades diferentes, só que as coisas, como você disse, ficam meio emperradas, meio paradas. Só a mudança de logística era um passo gigantesco que o Brasil daria nesse escoamento de alimentos, por exemplo. Mas espero que isso mude, né, a curto prazo. A gente depende disso, né? Sim. E a gente vê muita coisa acontecendo. Esses dias atrás eu vi a questão aí envolvendo o transporte de animais vivos para fora do país, né? De bois vivos para fora do país. E muito se foi criticado isso, inclusive, né? É desumano e tudo mais. Bom, desumano já é o fato da gente comer a carne deles, né? Mas tudo isso envolve economia, tudo isso envolve tradições, né? No caso aí de levar o boi vivo para fora do país, envolve até religião. Então, a gente precisa conhecer mais o outro lado da história para poder saber realmente o que acontece. Isso é até uma história, eu lembro quando eu estudava em Jaboticabal, estava na pós-graduação já, tinha um professor, o professor Paranhos, e ele é um especialista em comportamento animal. E ele fez um estudo que mudou até o sistema de transporte desses animais. Que ele comprovou que se o animal ele passa algum estresse durante esse período, né, que ele vai do local da fazenda até o abatedouro, muda a qualidade da carne. Muda. E isso vai ter custo para o profissional. E um proprietário de um gado, ele perdeu um animal bem no finalzinho. Então, exatamente. Esses estudos desse professor, ele mudou muita coisa. Então, por exemplo, um transporte desse via navio, a quantidade de animal é gigantesca. E o animal vai ficar durante algum certo tempo dentro do navio. Se ele sofrer algum dano, isso afeta a qualidade da carne e quem vai pagar é o produtor aqui. Porque ele pode chegar lá no local de destino, o destino final dele, que é em outro continente, o cara não aceitar aqueles animais. Aí vai fazer o quê? Lá do outro lado do mundo. Então, às vezes é que a gente vê o lado mais humano, né? Mas isso é culpa dos nossos ancestrais. A gente acostumou a se alimentar de carne em função dos nossos ancestrais. Quando eu falo ancestral, põe 30, 40, 50 mil anos atrás. E hoje a gente depende desse tipo de alimento. Eu sempre falo uma brincadeira para o pessoal que não come carne. Eu falei, você imagina esse mesmo animal na natureza. Ele é presa. Quem vai se alimentar dele? Um leão. Você acha que o leão vai ter dó do animal no campo? Ele vai morrer sofrendo, ele vai morrer sufocado. Às vezes ele não morre instantaneamente, ele está sendo comido vivo. Aqui o animal ele não sofre.
Ele não sabe que ele vai chegar no abatedor e a vida dele vai acabar ali. Tanto é que ele chega, ele desmaia, que ele leva, acontece ali que ele toma alguma coisa na cabeça, ele morre sem saber, não tem sofrimento. A pessoa que é leiga, ela acha que o animal chora, que ele avisa os outros, não existe isso. Em função desses trabalhos, né? Principalmente desse professor. Então o animal ele vai tranquilo no seu ponto de abate. Diferente de ele morrer na natureza, né? É muito mais... É pior. Muito mais cruel. Muito mais. Mesmo assim, dá morro de dó. Se eu tivesse que matar para comer, eu ia morrer de fome, porque eu não consigo. Eu também não. Né? Não consigo. Eu só vou no supermercado ver o bife lá. Pois é, eu não gosto nem de pensar como acontece, que você está falando aí, eu já tô aqui, ó, daqui a pouco eu choro, hein? Não pode, né? Falar de morte de bicho para mim é coisa de louco. Mas, enfim, né, a nossa situação de vida, é a nossa condição de vida, a gente precisa se alimentar e é assim que funciona. E isso é até o CREA atua nisso aí. Se tiver algum abate que foge às nossas regras e o fiscal ele for lá, ele tem o poder de fechar um abatedouro, por exemplo. Olha, é bacana, não sabia disso. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Foi um prazer muito grande conversar com você, conhecer um pouquinho da sua atuação e estender essa conversa aí para a área de agronegócio, que eu acho que foi bastante válido. Eu que agradeço, muito obrigado. Em breve a gente volta para fazer de novo e levar mais informação para a nossa população. Quero agradecer você também que ficou com a gente até agora e não se esqueça, na próxima sexta-feira, às 20h30, eu volto com mais um Momento ABEA, especialmente preparado para você aqui na Vale TV.